Vamos lá, investidor. Se você está aqui agora, vamos começar uma imersão maior no mercado financeiro, mais especificamente no mercado de ações, tá? Para as ações, de uma maneira geral, nós temos duas análises. A análise fundamentalista, tá? E a análise técnica. A análise fundamentalista, ela é derivada, isso então ela vem derivando da análise contábil de balanços, tá? E professor Ademir, por que eu preciso entender a análise fundamentalista? A análise fundamentalista, ela está muito atrelada, como o próprio nome diz, aos fundamentos da empresa. E quais seriam esses fundamentos? Geração de lucro, geração de caixa, uma boa gestão da dívida da empresa. O que é que eu quero dizer com boa gestão da dívida? A empresa sim pode dever, o que ela não pode é dever mais do que o que ela consegue pagar com o seu caixa operacional, tá? Então, ao falar de fundamentos, nós temos que olhar a capacidade de faturamento da empresa, se esse faturamento vem crescendo durante os anos, se o produto que essa empresa vende, ele é recorrente, se ele tem consumo contínuo ou não pela população. E aqui a dica do Minuto Dinheiro. Sempre que você está comprando uma empresa por aspecto fundamentalista, você tem que parar e pensar duas coisas. Quantos concorrentes essa empresa tem? Segunda coisa, essa empresa vai continuar a existir daqui a 10 anos? Essas perguntas são muito importantes e nas nossas aulas lá na frente de análise fundamentalista, você vai entender melhor o porquê, tá? Mas o foco é esse. A análise fundamentalista, ela é sempre mais focada no longo prazo, e quando eu falo para você longo prazo, eu começo a falar acima de 5 anos, tá? Normalmente, o investidor que usa a estratégia Buy and Hold, ele é muito mais focado na análise fundamentalista. Inclusive, aqui você, no nosso curso do Minuto Dinheiro, vai ter os segredos da estratégia Buy and Hold revelados para que você possa aplicar da melhor maneira nos seus investimentos, tá? Mas não vamos esquecer, temos a análise técnica, tá? E o que é a análise técnica? A análise técnica é uma análise gráfica baseada em preço, volume, dados estatísticos e dados históricos. Muitos fundamentalistas dispensam a análise gráfica, eles não gostam dos grafistas, os grafistas falam que toda a informação da empresa está no gráfico naquele momento, mas a análise técnica ela é muito mais utilizada por swing traders, de curto prazo, e day traders, tá? Então, assim, a análise gráfica, ela representa a empresa em um momento, em um dia, em um minuto, de repente até em questão de segundos, tá? E aí existem algumas médias importantes, como a média móvel exponencial 9, né? A gente tem setups, aqui não estou dando aula disso, é apenas um comentário, mas, por exemplo, o setup 9.1, quando no gráfico a gente tem o candle cheio, né? E aí a média 9 virada para cima, no candle seguinte, quando você avança, isso já é um indicativo de compra, mas aí você trabalha com stop loss e stop gain, tá? A análise gráfica, ela é muito antiga, gente, ela tem muitos dados estatísticos e qualquer média ou dado de análise gráfica, ele teve que passar por um crivo matemático estatístico em que teve 73% de acerto. Contudo, serve para você, investidor, ficar atento. Nós temos 27% de margem de erro. Professor Ademir, essa margem é pequena. Sim, mas no gráfico ele não prevê
um desastre natural, como aconteceu com a Vale 2 vezes nos últimos 6 anos, por assim dizer. No gráfico, não há como prever falas de chefes de Estado, e aí eu vou usar de exemplo o Trump lá nos Estados Unidos, que a cada discurso dele, ele mexia nas commodities, no preço do dólar em relação ao mundo, nas commodities de petróleo, no minério de ferro. Aqui no Brasil também não é diferente. Os últimos chefes de Estado, seja ele qual for, aqui o nosso curso não está falando de política, mas o chefe de Estado, a partir do momento que ele faz um pronunciamento, ele dá um indicativo do mercado, seja de intervenção econômica ou não intervenção. E essa fala dele vai reagir nos investidores. Isso não tem como estar previamente previsto no gráfico. Então, essa oscilação pode acontecer.